Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... Meus queridos, expirou Jesus, a vida em luz. Ele o castigo meu levou na ensanguentada cruz. Ó, faz-me forte confessar a ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em teu excelso amor. Eu hei de ter tão fraca voz que trema ao confessar a quem com morte tão atroz minha alma quis salvar. Ó, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em teu excelso amor. Pois eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. E quando for no céu morar, louvá-lo em menor. Ó, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Ó, faz-me pronto a confiar em teu excelso amor. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês aqui de novo, em mais essa oportunidade que Deus me permitiu para poder compartilhar um trecho da Palavra de Deus com vocês. Espero que todos estejam bem, cobertos pela paz do Senhor. Amém? E, sobretudo, gostaria de compartilhar algo que Deus tem feito comigo mesmo, algo que Deus tem falado muito ao meu coração também, a respeito de fé, a respeito de coragem para fazer o que é preciso, a respeito de minhas convicções e a respeito, sobretudo, da fé na providência divina para todas as nossas circunstâncias. Então, que Deus abençoe os irmãos nesse momento de meditação, que possa falar ao coração de vocês, a vocês principalmente que estão vivendo um momento de luta, um momento de agravamento social, seja financeiro, seja pessoal, na sua vida familiar, um momento de grande pressão, de luta, de perseguição, mas que Deus tem uma palavra de conforto e de fé para você nessa noite, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6. Eu tenho certeza total e absoluta que todos os irmãos conhecem essa história de Daniel e os seus amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego, que foram em dois momentos jogados para morte. Numa primeira ocasião foram jogados na fornalha e numa segunda ocasião foram jogados dentro
da cova dos leões. Tudo pela simples razão de serem servos de Deus. Uma tremenda injustiça, né? Quiseram fazer com que eles negassem o seu Deus diante de algumas ordens deliberadamente contra esses jovens. Então vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 6 de Daniel, no versículos de 1 a 4, primeiramente. Então vamos lá. E bem pareceu a Dario, o rei, constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Até aí por enquanto. Então tá aí. O grande perfil de Daniel, né? Assim também como seus amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles eram fiéis a Deus. Era a primeira característica que proporciona, sem dúvida nenhuma, um livramento divino. Estamos nós sendo fiéis a Deus em todos os nossos atos, todos os pensamentos? Essa era uma grande qualidade de Daniel e os seus amigos. E isso trouxe para eles naturalmente, né, um crescimento espiritual e intelectual, de forma que eles superaram esses outros reis, esses outros príncipes, né, e líderes, esses outros presidentes, de forma que a Bíblia relata no capítulo 1 de Daniel que eles chegavam a ser 10 vezes mais bem dotados de intelectualidade em relação aos outros príncipes e presidentes. Eles eram 10 vezes mais inteligentes do que eles. Então esse era um grande diferencial pelo fato deles terem uma fé firmada no Senhor. É fato que a inteligência, a intelectualidade é uma característica pessoal de cada um, mas esses jovens, além disso, tinham também sua fidelidade a Deus, que muitas vezes eram colocados à prova. Então isso era esse destaque que eles tinham na sociedade, esse destaque que eles tinham perante o próprio rei. No palácio real, onde Daniel trabalhava, ele tinha destaque. E isso chamava muita atenção, isso causava muita inveja, causava muita decepção para aqueles outros presidentes e príncipes do reino. E essa fase, esse fato da cova dos leões aconteceu no reinado do rei Dario, né? Então, os irmãos se lembram que já houve também uma vez em que eles foram lançados à morte também, numa primeira instância, na fornalha de fogo ardente, né? Pela mesma razão, porque eles eram servos fiéis a Deus. Também por inveja, por ganância, foram jogados na fornalha. Mas lá, Deus providenciou a eles também o livramento, que nós vamos ver mais um pouco daqui adiante. Então, essa era a característica de Daniel, que podemos ver o seu destaque pelo fato de ser um servo de Deus. Com certeza você pode ser um destaque também pelo fato de ser obediente a Deus e fiel. Outra característica de Daniel, nos versículos posteriores a esse, é que ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia.
Então, isso já era um hábito. Ele não fez isso diante dessas circunstâncias, já era um hábito dele, orar 3 vezes ao dia. Isso o alimentava profundamente do Senhor e proporcionou que Deus pudesse atuar assim na vida dele, né? A Bíblia ensina muito sobre oração, sobre firmeza na fé através da oração, orar sem cessar, clamar sem cessar, por tudo dai graças, isso é orar. Então, ele seguia firmemente esse propósito de orar 3 vezes ao dia. Então, Daniel era imbatível. Por essa circunstância, Deus o fez crescer muito. Então, e aí, eles começaram a maquinar o seu plano diabólico para derrubar Daniel e seus amigos. E continuando essa história, nós vamos ver que esses líderes, presidentes e príncipes que estavam sob o comando de Daniel, movidos pela sua ganância, pela sua corrupção do coração, movido pela sua inveja, traçaram um plano para derrubar Daniel e quem sabe até levá-lo à morte, né? Então eles elaboraram um decreto, e a Bíblia conta essa história em detalhes, e que de forma que durante um período de 30 dias nenhuma pessoa poderia se dirigir a nenhum outro Deus, fazer petição a nenhum outro Deus, não poderia fazer petições nenhuma a nenhum outro homem ou a qualquer outra pessoa que não fosse o rei. Que se isso acontecesse, eles seriam levados à cova dos leões. Conforme está no versículo 6, no versículo 7 de Daniel 6. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes e conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Até aí por enquanto também. Então tá aí, esse era o plano para derrubar Daniel. Eles sabiam que Daniel adorava ao nosso grande Deus e Senhor. Então, eles sabiam que Daniel era justo, Daniel era correto, Daniel era sábio, Daniel era fiel ao rei e era, sobretudo, fiel a Deus. E eles não encontravam de forma nenhuma qualquer motivo que pudesse descredenciar Daniel perante o rei. Eles não conseguiam encontrar qualquer argumento que desse razão para que o rei o tirasse de sua posição de líder absoluto sobre esses presidentes e príncipes. Então, eles sabiam que uma coisa poderia eventualmente derrubar Daniel: a sua própria fé em Deus. Que uma desobediência ao seu Deus poderia levá-lo a ser derrubado do seu posto principal perante o rei. E quem sabe até a morte. Então esse era o plano deles. Eles sabiam que Daniel era um homem injusto e de nenhuma forma eles conseguiriam convencer o rei a tirá-lo da sua posição, a não ser uma falha perante o próprio Deus Altíssimo. Então, o que acontece é que Daniel permaneceu firme. A Bíblia fala no capítulo 10, no capítulo 6, no versículo 10, Daniel, quando soube desse edito, estava assinado, entrou em sua casa. Ora, no seu quarto havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes se punha de joelhos e orava e dava graças perante Deus. Então, qual é o impacto que uma prova traz ao nosso coração? Qual é a atitude que uma provação te leva a ter quando você se depara com ela? Daniel orou. E não orou simplesmente porque estava sendo impactado por esse grande desafio. Ele orou porque era de costume orar.
Então já era uma prática comum. E o grande detalhe é que o rei Dario tinha grande consideração por Daniel. Ele gostava de Daniel, ele tinha a admiração por Daniel e ficou muito triste com o que aconteceu. Então esses líderes encontraram Daniel orando e foram correndo entregar Daniel para o rei. Eles contaram toda essa história. O Senhor editou aquele decreto, o Senhor assinou e selou com o seu anel, e todo mundo está obedecendo, mas assim, sabe de uma coisa? O problema é que o seu líder supremo, Daniel, ele não está obedecendo o seu decreto, ele está orando ao Deus dele 3 vezes por dia. E o Senhor sabe que o Senhor não pode mudar o seu decreto. É uma lei originada de sua descendência, dos medos, dos persas. Então, tá aí, Daniel, ele te desobedeceu. O que o Senhor vai fazer então? Aí o rei então ficou muito triste. Ficou muito triste porque era um decreto de um rei como ele. Ele não podia voltar atrás, ele não podia cancelar, ia ser vergonhoso para ele, de sobremaneira, ia ficar na história negativamente para ele, como rei, voltar atrás no decreto. Sem contar que ele simpatizou com essa ideia, né, durante esse período, só ele seria o rei, e só ele seria consultado para todas as causas de qualquer pessoa, todas as petições seriam levadas simples e exclusivamente a ele. Ele simpatizou com essa ideia. E não só isso, ele aprovou. Só que ele não sabia que essa trama, que isso foi tramado contra Daniel. Por isso ele ficou muito triste. E ele sabia que não podia voltar atrás e que Daniel corria o risco de morrer. Então ele até pensou de alguma forma, né, a Bíblia fala lá em Daniel 6, no versículo 14, ouvindo que o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Mas não teve jeito. Ele não comeu, ele não ouviu músicas, não foi o mesmo. Ele sofreu a noite toda, mas não teve como mudar seu próprio decreto. E ele encerrou Daniel na cova dos leões, mas antes ele disse, no versículo 16, e falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele te livrará. E pôs a pedra na frente da cova e encerrou Daniel na cova dos leões. Mas Daniel entrou na cova dos leões sem questionar. Ele entrou firme na promessa, firme na sua convicção, firme na sua fé, sem titubear, imaginando qual seria o seu destino, imaginando se confrontando com aqueles leões ferozes. Sabia que eles estariam lá, mas sabia que, no fundo do seu coração, sabia que alguma coisa Deus tinha preparado especial para ele. Ele não demonstrou nenhuma intimidação, não demonstrou medo e foi em frente. E aí, passando-se então aquelas horas, né? Chegando a próxima manhã, ao romper do dia, Daniel 6, no versículo 20, chegando-se à cova, chamou Daniel com grande e triste voz. E disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o acaso que Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Será então, irmãos,
que esse Deus de Daniel salvou realmente esse jovem da cova dos leões? Então vamos conferir lá. E chegando-se o rei à cova, chamou Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus, o seu anjo, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Vou repetir esse pedaço. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém? Que incrível, irmãos. Que história espetacular. O que é a fé de um homem? E atentem-se para o detalhe do versículo 20 do capítulo 6 de Daniel. No versículo 22, aliás. O meu Deus enviou o seu anjo. Veja só, quando nós estamos em comunhão constante com Deus, nós estamos com a nossa fé aquecida pela leitura da palavra, pelas orações, pelos louvores, nós criamos um canal pelo qual Deus pode veicular a sua providência divina sobre as nossas vidas. E foi isso que Daniel fez ao longo de toda a sua existência. Ele tinha esse canal criado. E quando a gente cria esse canal, a gente proporciona que Deus consiga fazer o melhor. O melhor. E vejam que o livramento foi tão grande, a providência divina foi tão grande, que ele não mandou os anjos. Ele não mandou um anjo determinado. Deus mandou o anjo. O melhor anjo, o maior deles, o Senhor Jesus Cristo. Você crê em mim? Diga amém. E foi da mesma forma que Deus livrou Daniel e os seus amigos da fornalha ardente. Então, quando os homens foram encerrar Daniel e seus amigos na fornalha, o rei Nabucodonosor, na ocasião, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E o fogo era tão forte que aqueles homens, aqueles carcereiros que levaram Daniel para a fornalha, era tão forte aquelas chamas que no caminho aqueles homens já morreram queimados. E Daniel e seus amigos não. E quando Deus livrou Daniel e seus amigos da fornalha também, o próprio rei Nabucodonosor, eu olhei vocês lá naquela fornalha e eu vi, além de vocês mais um homem, além de você e os seus amigos, Daniel, eu vi mais um homem lá que tinha a aparência de um filho de Deus. E é Jesus. Nós sabemos disso. Então a mesma coisa se passou nesse episódio, nesse grande livramento da Cova dos Leões. Então, irmãos, quantas situações, circunstâncias surgem nas nossas vidas para nos intimidar, para nos apavorar, nos deixar fora de si. Mas lembramos bem que quando nós estamos com a fé firmada no Senhor, nós podemos ser provados, nós podemos ser abatidos até, mas não desanimados, né? E isso Deus proporciona a nós através da oração, súplicas e louvores,
E somente através disso aí a leitura da palavra isso é possível. Muitas vezes nos deparamos com situações, né, que às vezes nós mesmos criamos, né, uma situação, uma inimizade que foi criada através de uma atitude nossa. E aí Deus trabalha no perdão dos nossos pecados, que a palavra de Deus fala que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda injustiça. E a palavra de Deus fala que nós temos um advogado, advogando por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós sofremos uma injustiça através de uma palavra mal colocada, através de uma palavra de maldição lançada sobre a nossa vida, através de uma atitude que nos entristece, uma atitude que nos intimida, uma atitude que nos deixa para baixo muitas vezes, acusações advindas do inimigo, que muitas vezes é para nos machucar, para nos ferir. E nesse caso somente mesmo a oração e a súplica. E se nós formos tomar como exemplo a vida de Daniel, se nós formos como ele, Deus vai garantir o seu socorro. Mas não se sinta envergonhado, meu irmão. Não se sinta derrotado. Porque às vezes Deus usa certas situações para fazermos compreender a sua palavra, compreender a nossa missão, compreendermos o amor de Deus. E às vezes nós estamos enfrentando algumas situações porque nós precisamos crescer, precisamos avançar. Pode ter certeza, irmão, de que se tiver tudo bem com a sua vida, você nunca tiver uma grande dificuldade, aí é que você deve se preocupar mesmo. Porque talvez você esteja acomodado, né, no seu porto seguro e sem ser de fato Jesus o seu porto seguro. Você às vezes se apoia num bem-estar transitório, que você acha que está tudo bem, mas Deus ensina que nós devemos nos gloriar das nossas lutas, das nossas dificuldades, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, uma passagem também muito conhecida, mas muito poderosa em seu efeito. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 e 6. Quando você estiver no meio de uma grande luta, irmão, não se sinta derrotado, não se sinta para baixo, não se sinta perdido para essa circunstância. Se sinta pequeno diante da grandeza de Deus. É o melhor a ser feito. Por quê? Leia esse versículo. 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6. Versículos 6 e 7, perdão. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E nós podemos abrir nossas Bíblias também em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Quando você estiver pensando, meu Deus, e agora, o que vai ser de mim? O que eu posso fazer? O que sobrou para mim? O que eu vou fazer com isso? O que vai ser comigo daqui para frente? Né? Eu não tenho mais nada além de mim mesmo, além da minha própria vida. Mas olha o que Deus diz. 1 Coríntios 12, 9 e 10. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De bondade, pois, me gloriarei
nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí então sou forte. O apóstolo Paulo dizendo de suas perseguições, dos dias em que ele foi encarcerado na prisão, ele se sentiu pequeno diante das circunstâncias, mas grande ao lado de Deus, mesmo nas suas fraquezas. E salientando aqui que as fraquezas a que ele se refere não são os nossos pecados. Podem até ser uma das fraquezas, mas nós precisamos corrigir perante Deus. E como nós vemos na palavra de Deus, Deus é nosso advogado, Ele é nosso juiz. E se com a boca confessares, serás perdoados. Né? Com a boca se confessa, né, para o perdão dos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar e limpar de toda injustiça. Mas e a sua fraqueza, irmãos, é essa situação. Essa situação inquietante, essa luta, esse desafio, essa prova, essa injustiça, né? Tem mais a ver com essa fraqueza que o apóstolo Paulo diz aqui. Uma situação cujo poder foge, cuja solução foge do seu poder de raciocínio, de ação, foge da sua situação financeira, foge da sua situação intelectual, foge do seu entendimento. Aí quando você se sente fraco dessa forma, é aí que Deus age. Quando você diz, Senhor, está aqui, agora é contigo. Tudo que eu podia fazer eu fiz, agora só a tua providência. Então aí, irmãos, aí é que nós nos tornamos fortes, tendo uma vida de oração e leitura da palavra. Nessa circunstância, quando tudo está fora do nosso controle, só a providência divina, aí a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí é quando estou forte, porque é aí que a luz divina entra para iluminar-nos na escuridão, no abismo. Então saiba, irmãos, que a luta que você está vivendo hoje, é como nós ouvimos numa pregação de um dos pastores da igreja batista de Morro Grande, aquilo que você semeia hoje com lágrimas, você colherá com alegrias amanhã. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa quando você está fraco, porque Ele é forte, Ele é dono de todo o poder. Quando você não puder fazer mais nada, quando você se sentir impotente, o seu poder, irmão, vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, porque Ele vai ser revestido do poder de Deus. Amém? Tenha fé, vença essa parada, vença esse desafio, porque Deus está contigo na cova dos leões, Deus está contigo na fornalha. E aquele que salvou Daniel vai salvar você também. Amém? Permanecemos firmes e fiéis na graça de Deus. Que Deus abençoe o irmão e a irmã e tenha uma excelente semana. Amém? Tchau, fiquem com Deus.